Oi pessoal, vamos para mais um vídeo? Hoje o tema é traição. E quem aí já foi traído? E agora eu fui traído, o que eu vou fazer? Hoje eu quero convidar você para entender como que a gente supera uma traição. Como que a gente aprende nessa situação tão complicada quando a gente é traído. Mas antes que eu venha conversar aqui, eu quero convidar você para se inscrever no canal se ainda você não é inscrito. Se inscreva ali e ative o sininho. Toda vez que tiver vídeo novo, você vai ser notificado. Também compartilhe essa mensagem se você conhece alguém que está passando por esse momento difícil. Porque a gente precisa crescer junto, aprender. E quanto mais a gente aprende, mais a gente estuda sobre isso, mais rápido a gente se livra do problema. Pense que é bem melhor quando a gente passa por aquilo o mais rápido possível, mas sai com lições grandes. Mas isso só é conquistado com sabedoria. Porque quando a gente fala de traição, é algo que mexe muito com a gente. Eu não sei se você já foi traído, traída. Eu não sei se você já traiu. Mas não seremos os primeiros, não fomos os primeiros e não seremos os últimos, né, a sermos traídos. Traição está sempre por aí. Desde o tempo de Jesus, a traição existe. E ele foi traído também. Foi traído por Judas. Então, Jesus passou até por isso, para nos ensinar como que nós devemos nos comportar através de uma situação de traição. E a primeira coisa que a gente deve fazer, buscar, é entender que a gente tem o direito de sofrer por isso. A gente sim tem direito de chorar, de sofrer, de se lamentar, porque é algo que machuca. A traição machuca, fere, porque a gente confiava naquela pessoa. E aquela pessoa nos traiu. E isso causa um ferimento emocional. Um ferimento que pode se prolongar. Mas vai da gente decidir até que ponto isso é normal e até que ponto isso está sendo um exagero, esse sofrimento. Por quê? Porque nós temos o direito de sofrer. Mas o nosso corpo também grita por vida. E eu sempre penso assim, ó, que as pessoas só fazem com a gente o que a gente permite. Por exemplo, um agressor. Se hoje ele bate em você e você permite, bate leve e você permite, amanhã ele vai se empoderar e ele vai vir com mais força. E assim a pessoa vai tomando conta da outra. A gente permite e as pessoas fazem. Muitas vezes acontece de estarmos sem dando motivos. A gente não dá motivos para a pessoa nos trair. E acontece também. Só que o que vem depois disso? Vem que a gente precisa buscar entender o porquê que essa pessoa agiu dessa forma. Muitas vezes é um desvio de caráter. Muitas vezes é uma fraqueza espiritual, física. Muitas vezes é carência. São várias as sugestões que eu poderia dar aqui para uma pessoa ter traído você. Mas você também precisa entender que você precisa se amar. Eu penso assim, ó. A gente pode sim amar o companheiro, amar os nossos amigos. Mas a gente precisa primeiro se amar. Porque quando a gente se ama, a gente não aceita as coisas que fazem de mal pra gente. Quando a gente sabe o nosso valor, a gente não permite isso. Não permite que as pessoas machuquem a gente. Elas podem até machucar, mas a gente vai ser mais rápido para compreender que nós não merecemos aquilo. Logo depois que a gente compreende que a gente precisa se amar, que aquela pessoa teve os motivos dela para trair,
A gente precisa liberar o perdão. E isso é algo difícil. O perdão é algo que dá trabalho. Só que é necessário. É necessário que a gente perdoe para que a nossa vida ande. Quando a gente passa por essa situação da traição, a gente sofre, mas é um sofrimento necessário para que a gente venha nos fortalecer. Infelizmente, as pessoas só buscam a Deus quando elas passam pelo sofrimento. Quando você está feliz da vida, tá tudo bem, dá uma agradecida ali e Deus tá pronto. Mas Deus está conosco em todos os momentos. No dia mais feliz da tua vida, Ele estava contigo. No dia mais triste da sua vida, Ele está com você. Ele não vê a nossa dor de sermos traídas como uma dorzinha. Ele foi traído. Ele passou por isso. E Ele entende a nossa dor. Quando Jesus esteve aqui, Ele nos ensinou que quando baterem de um lado do nosso rosto, a gente deve apresentar o outro. Pode ser uma sugestão boba, mas é exatamente isso. Ele quer que a gente não seja pessoas que saiam gritando e murmurando o que fizeram. Ele quer que nós tenhamos atitude nobre. Sabe o que é ter nobreza? A pessoa que passa por uma traição e ela se mantém com respeito, com amor por si mesma, amor pelas outras pessoas que também sofreram as consequências daquela traição. Ele quer que nós tenhamos atitudes nobres. E eu fui pesquisar no dicionário o que era ter nobreza. Ser nobre é o quê? Revela elevação moral, grandeza de alma. A pessoa nobre é altruísta, é compassiva e é generosa. Ele quer que nós sejamos nobres nas nossas atitudes. E quanto mais nobre você for, mais respeito você terá. A gente não pode agir e querer ficar gritando que aquela pessoa nos feriu, que aquela pessoa nos machucou, que foi foi algo horrível que ela fez. Ela sabe disso. No fundo, a pessoa que trai sabe que ela feriu outra pessoa. Só que quando nós não damos motivos para essa pessoa ter outro sentimento além da culpa, a gente faz com que a traição tenha valido a pena. Só que a traição nunca valerá a pena quando a gente se dá o respeito e aceita que todos nós passamos por momentos aqui e que todos nós responderemos pelas nossas atitudes, as nossas escolhas. Eu não sei se você já foi perdoado ou se você teve que perdoar alguém. Eu não sei. Mas Deus quer que a gente perdoe, que a gente se liberte. Eu vou dar o exemplo aqui sobre quando a gente vai se vacinar. Quando nós nos vacinamos, nós levamos um tempo para essa vacina fazer um efeito no nosso corpo, para que a gente fique imunizado do que a gente está tomando a vacina. Não é assim, eu chego lá, tomo a vacina e pronto, tô imunizado, deu, tá pronto, deu, acabou. Não. Leva um tempo para essa vacina fazer um efeito dentro do meu corpo que vai fazer com que ela reaja e vá combater quando eu estiver com o vírus. O que é o perdão?
perdão é isso. Ele é um processo que ele passa dentro do nosso corpo, a gente se imuniza, a gente se cura e leva um tempo para que isso aconteça. Nós não somos robôs, aonde me traiu, perdoei, vida que segue. Não, leva um tempo até eu entender o que aconteceu. Mas depois que eu libero esse perdão, que eu aceito o que aconteceu, eu consigo ter uma vida mais leve. Porque o que Deus quer? Que nós sejamos pessoas com o coração leve. Quanto mais a gente guarda mágoas, quanto mais a gente guarda rancores, ressentimentos, cientificamente é provado que o corpo adoece. A falta de perdão começa a dar problemas nos nossos órgãos. Cientificamente é provado que a falta de perdão começa o problema no fígado. E às vezes a gente não está se dando conta disso. Uma hora o corpo grita. E o pecado sobre a traição é como um grito num abismo. Ele ecoa. E muitas vezes ferem pessoas que a gente nem imagina. Mas vai da gente, cada um fazendo a sua parte, se curando, entendendo o que aconteceu, compreendendo que o pecado é injusto. O pecado é injusto. Muitas vezes nos pega desprevenidos. Muitas vezes a gente tem que romper algo que a gente não precisava, assim, naquele momento ter que fazer. Mas a gente precisa se posicionar diante das coisas. Eu não sei se você precisa perdoar alguém que traiu você nesse momento. Talvez seja difícil liberar esse perdão agora, porque dói, porque tá doendo. Mas você também precisa ter a atitude de enfrentar o problema. E de enfrentar a pessoa, no sentido de expor para ela o que está te ferindo, o que está te machucando. Nós temos esse direito de falar para as pessoas que nos magoam, para as pessoas que nos ferem, o que elas estão causando em nós. Com uma conversa, com respeito. O falar, o colocar para o outro o sentimento que a gente tem, faz com que a gente fique melhor, faz com que a gente vá se liberando, se libertando daquilo que está nos prendendo. E quando a gente coloca para o outro escuta aquilo e com oração, orar a Deus e pedir para que a pessoa, quando for ouvir, ela compreenda, que ela esteja com o coração pronto para entender. Porque muitas vezes, gente, a gente acha que o outro tem que adivinhar o que a gente está sentindo. A gente não adivinha, às vezes a gente leva um tempo para entender o que a gente está sentindo. Quem dirá o outro entender o que a gente sente. E muitas vezes as pessoas nos ferem e nem imaginam. Muitas vezes as pessoas nos ferem e nem imaginam. Assim como muitas vezes a gente fere as pessoas e nem sabe. Aí as pessoas se afastam de você e você não entende. Porque as pessoas não colocam para você o que estão sentindo. A gente precisa expor os nossos sentimentos. No sentido que se a gente quer ser leve, se a gente quer se livrar dessas cadeias que nos prendem, a gente precisa falar. Falar com amor, procurar um momento certo para falar. Não adianta querer falar com alguém no momento errado. Tem que ter um clima para conversar com a pessoa. Porque muitas vezes os nervos também ficam à flor da pele. E aí coloca tudo água abaixo. A gente precisa ter nobreza nas nossas ações.
Jesus nos ensinou que nós devemos perdoar 70 vezes 7, o que significa o 7 é um número infinito, um número perfeito para Deus. Então a gente vai ter que perdoar infinitas vezes. Mas isso não significa que você precisa perdoar e continuar acumulando aquele monte de sentimentos ruins dentro de você. Você precisa perdoar, cicatrizar a ferida e daqui a pouco você vai olhar, vai lembrar, mas não vai doer. Se você quer perdoar para continuar com essa pessoa, você vai ter que fazer esse trabalho e junto com essa pessoa procurar caminharem juntos. Não vale a pena a gente perdoar e seguir com alguém que não quer mudar, porque ela vai acabar caindo de novo e nos ferindo de novo. Que seja uma construção após da traição. E se ame, se cuide, se valorize. Não deixe que as pessoas pisem em você. Você é precioso, você é preciosa. Deus ama você e quer o melhor. Pense nisso com carinho. O amor próprio é muito bom para a construção da nova pessoa que está surgindo após uma traição. O verso bíblico que eu escolhi hoje pra gente está lá em Isaías, no verso 32, no capítulo 32, no verso 8, que diz assim: mas o homem nobre faz planos, e graças a seus feitos nobres permanece firme. Vamos ser pessoas nobres, com sentimentos nobres. Tá tão escasso a nobreza. A gente precisa ser nobre nos nossos sentimentos, para que as pessoas consigam ver que tem um efeito positivo. A generosidade, ser generoso com quem te feriu. Isso vai fazer um bem para você. Não faz bem a gente ficar querendo vingança. Não faz bem a gente querer mexer na ferida. Seja nobre. Seja rico em nobreza. E Deus vai te honrar. Pode ter certeza. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus e até o próximo vídeo.